Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Eu vou acender a luz um momento. Agora sim, que vocês possam me ver melhor. Meu nome é Carl Praz e hoje vamos estar vendo o que são os padrões de preço. Olha, eu vou compartilhar a janela aqui com o MetaTrader. Em geral, nós podemos falar do que são 5 grupos diferentes de padrões baseados no que é o sistema de canais. Mas antes de começar, vou pôr o que é o aviso de responsabilidade e de risco. Um momento, por favor, para nós começar como diríamos, pelo começo. Estamos vendo aqui apresentações, padrões de preço, e agora sim temos a apresentação correta que vamos estar vendo hoje. Isso foi uma das classes anteriores, dos webinários anteriores que tiveram que ver com o que é o price action e os castiçais ou velas japonesas. Então, minha gente, vamos ver aqui nesse webinário. Tenho coisas muito importantes que falar. O primeiro é o aviso de risco, que nossos produtos são negociados com margem ou alavancagem especial, tá? Então, é uma situação onde nós temos muito poder nas nossas mãos. Vou pôr outra vez, aqui está a apresentação de padrões de preço. Ok, então, nossos produtos têm uma alavancagem muito importante. É mais, o que é o trading por CFDs com CFDs são operações que eu poderia dizer triplo apalancados. Número um, porque você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do mercado. Número dois, porque depende do tamanho da posição que você coloque, essa é a segunda alavancagem. E a terceira é a alavancagem que você recebe por parte do broker, que pode ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, com alguns outros brokers chega até 1 a 3 mil. Eu aconselho, eu dou o que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, onde você manualmente ou com a ajuda do serviço de chat, você pode escolher uma alavancagem que seja 1 a 25 ou 1 a 30, ok? Então, é importante você ter em consideração que o seu risco é diretamente proporcional à alavancagem que você use. Então, esses produtos são negociados com margem por ser um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital, no caso de trade-out, por exemplo. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Por outro lado, a isenção de responsabilidade, o que eu vou estar falando são ideias, não são recomendações, ok? As informações nesse webinar não devem ser consideradas conselhos de trading, mas apenas material educacional. Esse material é apenas a opinião pessoal, seja minha ou dos autores ou dos livros que eu recomendo, sugiro, e os objetivos de investimento do cliente e a tolerância ao risco não foram considerados. A Iron Forex não é responsável, e Carl Praz tampouco, por qualquer perda decorrente de qualquer informação aqui contida, e a redistribuição desse material é estritamente proibida. Agora, quais são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, onde, se você segue esses 5 conselhos, é bastante improvável
que você chegue a uma situação de trade out, de margin call, ou o que seria dito com outras palavras, queimar a conta. Número 1, pratiquem demo, porque é que não tem bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, para uma pessoa não treinada, conduzindo um auto, dirigindo um auto não adequado a altas velocidades, ir a mais de 120 km por hora pode ser pode conter muito risco. Se nós possamos um treinamento especial com um auto Fórmula 1, como os pilotos de Fórmula 1, podemos reduzir o risco em base a nosso treinamento. Então, isso é muito importante. O treinamento na demo é o campo de experimentação, porque temos dois jeitos de aprender. Um jeito é em bom jeito e o outro é em mau jeito. Ok. Bem-vindo, Wander. Então, estamos falando do que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital. Meu nome é Carl Prats, eu estou transmitindo desde a cidade do México. Eu sou mexicano, mas ascendência brasileira do lado materno. Então, esse webinário que, digamos, por horário, que agora são às 7 da noite lá no Brasil, 7 e 6, principalmente para o mercado brasileiro, mas também pode ser para aquelas pessoas que durmam tarde em Portugal. Então, o conselho número 1, se vocês gostassem de escrever isso, é praticar na demo. E sempre ter uma conta demo para você praticar as técnicas, as estratégias, até que elas já estejam provadas, que funcionam, que têm consistência, onde nós possamos ter lucro de jeito consistente, então passamos a real com posições pequenas para depois ir fazendo elas um pouquinho mais grandes. Isso se faz de um jeito gradual. Número 2, o que é a metodologia estar dirigida o que é o análise técnico e análise fundamental para fazer dinheiro, mas precisa também de uma correta gestão de risco. Isso é usar uma ordem de stop loss nas posições e não deixar ela quieta lá no máximo da possibilidade de perda, mas ir acurtando a possibilidade de perda até você blindar a posição em zero. E não só isso, porque se o mercado continua indo para a direção correta, você pode cobrir a sua posição garantindo um mínimo de utilidade que faz que seu sistema de trading possa ser um sistema consistentemente rentável. Número 3 é o conselho que eu acabo de dar, que é baixe a alavancagem. Isto é, baixar ele a 1,25, 1,30, porque se você baixar ele 1 a 1, o margem que o Iron Forex ou broker vai reter de você vai ser muito grande. Você vai poder abrir possivelmente 1 ou 2 posições. Então, se você deixa ele em 1,25, 1,30, está em um bom lugar. Na Europa, a FCA autoriza aos brokers só oferecer para os traders iniciais uma alavancagem de 1,25, 1,30. Mas se você provasse que tem conhecimento de trading, você pode elevar a alavancagem 1,100 como máximo na Europa. Isso é o que eu também sugiro. Número 4, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Temos, digamos, quando usamos diferentes temporalidades na plataforma, vamos ver que tem 4 tipos diferentes de traders.
Os que operam com gráficos de 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos, geralmente são scalpers. Os que operam gráficos de 30 minutos ou de 1 hora são geralmente day traders, não? Que operam umas quantas horas durante o dia, fecham as posições. Os que operam gráficos de 4 horas um dia e que deixam posições abertas por vários dias se conhecem como swing traders. E quando a pessoa opera com gráficos de semanais ou mensuais, então é um inversionista. Agora, desses 4 tipos, e não é que nós tenhamos que casar-nos com algum tipo específico de trader, depende muito do tempo que nós possamos dedicar ao trading. Depende do nosso tolerância ao risco, depende do nosso sistema de vida. Mas seja qual seja a temporalidade e tipo de trader que nós escolhemos, tem ao mesmo tempo 3 subdivisões, onde você primeiro tem desses 4 diferentes traders, o que é um trader conservador. E um trader conservador é aquele que não põe em risco mais de 1% do total do capital por posição, ok? Depois você tem o trader moderado, que é o que profissionalmente não põe em risco mais do 2% do total do capital. E quando falamos de um trader agressivo, nós pensamos, olha, se ele é um trader agressivo, ele está louco, ele põe em risco 10, 20, 30% da conta em uma posição. Não é. Um trader agressivo, profissional, é um trader que não põe em risco mais de 3% do total do capital por posição e dependendo da qualificação que tenha a oportunidade que ele procura aproveitar, tá? Então, eu sugiro e invito a gente a usar um sistema de trading conservador onde não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Isso é facilmente recuperável. Eu tenho sugerido e recomendo um livro, eu vou pôr aqui no chat, que se chama Price Action Trading Secrets. O escritor se chama Rainer Theo. Ele é um trader de Singapura, bastante jovem. Ele põe uma tábua com quantas probabilidades tem a pessoa de recuperar uma conta, dependendo do porcentagem que já tenha perdido, ou que esteja contido no drawdown, o que é o flotante. Quando a perda está entre 1% e 5%, é bastante fácil de recuperar. Mas se já vai para 10, 20, 30, 40 ou 50% do total da conta, cada vez fica mais difícil recuperar esse capital. Então, por isso, a melhor estratégia para não perder é a preventiva, prevenir a perda com o uso do stop loss, e também recomendo o que é o uso do take profit, quando nós vemos um nível que é bastante alcançável pelo preço e que nós podemos pensar que vai tocar primeiro que o stop loss, não? Que vai tocar primeiro o take profit para nós ter um lucro, tá? Então, vamos lá, vamos no que é os padrões de preço. Aqui estou falando de 2 principais, que são o padrão de reversão ou o padrão de continuação. Mas nós podemos falar do que são 5 diferentes grupos de padrões. Eu vou enumerar eles para nós poder ver no que é o MetaTrader, a plataforma,
a definição desses padrões, como nós podemos reconhecer eles e como usá-los em nosso benefício. O primeiro é a tendência ao alça, esse é o primeiro padrão, que todos têm que ver com canais. O preço sempre se move em canais, só que vai trocando, troca de um sentido a outro. Então, o primeiro padrão que nós podemos aproveitar, que é muito favorável para nossas posições, é uma tendência ao alça, onde a sugerência é só colocar posições à alça para aproveitar a força da tendência. Ou nós ter, segundo, uma tendência baixa, onde procuramos só colocar posições em curto para baixo e onde vamos buscar vender caro para recomprar barato, ok? E ter um lucro. O terceiro grupo de padrões são os movimentos laterais, onde a recomendação é não fazer nada, porque isso é quase como um empate entre touros e ursos, entre compradores e vendedores. É uma situação muito inestável que pode levar a gente a ter perdas. Depois, o que temos são padrões de reversão e padrões de continuidade. Como a continuação? Como vamos ter webinários enfocados no que são as tendências à alça e à baixa, então eu me vou enfocar mais nesse webinário, no que são os padrões de preços de reversão, perdão, primeiro de continuidade, que é o que acontece. Olha, o mercado, o preço, não está todo o tempo em tendência. Muitos traders, muita gente que trabalha na indústria tem diferentes aproximações, mas geralmente fala que o mercado está em movimento lateral 50%, 60% ou até 70% do tempo. Então, o que acontece? Que nós podemos encontrar ou achar o que é um movimento à alça, que podemos identificar aqui no começo. E depois o mercado fica fibrilando, fica fazendo o que se chama uma consolidação. Então, o trader craque é aquele que aproveita esse movimento para blindar a posição em zero ou já protegendo o mínimo de utilidade, o mínimo de lucro, tá? Então, no tempo que o preço está aqui indo de jeito lateral, ele tem duas possibilidades. Se o preço quebra e reverte, você está protegido, já seja com um lucro ou saindo em zero, o qual não é mal, porque você não perdeu, e para ganhar precisamos não perder. E a outra possibilidade é que quebre para cima e nossa utilidade cresça, o lucro cresça. Então, como diria também o Mike Bellafiore no livro The Playbook, ele diz, olha, o bom trader é aquele que sabe esperar os movimentos laterais para esperar um movimento forte, que quando nós temos uma tendência prévia, o mais provável é que a tendência continue. Mas ele se pode proteger, e isso é o que eu aconselho, que sempre usemos o stop loss como um escudo, como uma proteção para nós não ter perdas. Ao momento que o mercado reacciona digamos, um movimento lateral e quebra para cima, ele nos mostra o momento no qual tem uma vela verde, geralmente uma comprida, uma espécie de maruboso, que nos dá o ponto onde está passando a linha de tendência ao alça. Então, aqui, o padrão de continuidade, o jeito em que nós vamos reconhecer um padrão de continuidade é quando esse acontece dentro do canal, ok? Quando nós estamos falando de um padrão de reversão, as primeiras duas fases acontecem dentro do canal, mas depois fica
um movimento lateral e reverte. De um jeito geral, nós podemos dizer que o padrão, o pai dos padrões de continuidade são os triângulos. E o rei dos padrões de reversão, que é uma coisa que eu adoro do Brasil, porque é um padrão oco, é o ombro, cabeça, ombro, que faz que o mercado reverte. Eu sou da ideia, igual que outros traders, escritores de livros, que o oco sempre está presente em qualquer reversão, só que algumas vezes é muito claro e fácil de reconhecer, e outras vezes ele está um pouco escondido, mas de que ele aparece sempre quando temos uma reversão, ele aparece, tá? Então, visto isso, eu vou continuar falando do que são os padrões de reversão, mostrando possíveis exemplos no que é o MetaTrader. Então, vamos lá. Aqui no MetaTrader, eu vou usar o que é o euro-dólar, mas isso aqui é o jeito em que nós podemos reconhecer uma tendência baixa, que é quando nós juntamos com uma linha os baixos e altos para eu reconhecer esse padrão de uma tendência baixa. Esse é um gráfico de um dia. A definição de uma tendência baixa, se vocês gostassem de tomar nota, é que você vai tendo altos mais baixos, baixos mais, ou fundos mais baixos, e rompimento, ou ruptura, ou quebramento de chãos ou de suportes, tá? Então, nós temos aqui uma tendência a baixa, que por o momento está mostrando vamos dizer, um retrocesso, e que esse retrocesso pode levar esse gráfico a um ponto onde temos um falho da oscilação e produz um oco invertido, um ombro, cabeça, ombro invertido. Isso pode acontecer, tá? Mas ainda não tem confirmação. O que eu quero mostrar está no gráfico semanal do euro-dólar, e eu vou pôr isso em branco para eu explicar como é que depois de um movimento à alça tão forte como esse, aconteceu uma caída do tamanho que temos, que é algo que se tem formado faz quase ano e meio atrás, não? Com uma quantidade de pips impressionante, 2.500 pips de caída, onde os vendedores, os ursos, já estão cansados e que muito possivelmente já estão os touros, os compradores, reativando as suas forças, possivelmente, não? Agora, o que temos aqui é um processo muito interessante. Eu vou mostrar o que é a linha de tendência que nós tínhamos anteriormente. Toda a linha de tendência tem o que é uma linha de retorno. São totalmente paralelas uma da outra, tá? O preço, a tendência, ela continua continua forte, enquanto o preço continue tocando a linha de retorno, tá? E aqui eu vou unindo ou juntando o que são os altos e baixos para eu ter o que é esse padrão de preço do que é a tendência à alça. A definição de uma tendência à alça é
altos mais altos, como temos aqui, baixos ou fundos mais altos, e quebramento ou rotura de resistências ou de tetos. Agora, quando nós estamos navegando, seja uma tendência à alça ou à baixa, temos, digamos, sim, 3 conselhos, ok? Vamos falar desses 3 conselhos. Esses vêm sendo a tendência à sua amiga, the trend is your friend. Não vai em contra da tendência. É como falar, oi, que foi o que você não entendeu da primeira, tá? E temos a tendência é eterna até que confirme a reversão, tá? Então, quando nós temos uma tendência, seja alta ou baixa, como diz o Edwin Lefebvre em seu livro, esse é fazer memória, ele faz memórias de um trader de ações de 1923, de Edwin Lefebvre. É um livro escrito faz quase 100 anos atrás, mas que todo o que esse livro fala, nós podemos aplicar ao trading atual. Então, ele diz, uma tendência tem mais possibilidades de continuar que de se reverter. Então, por isso é que a tendência é eterna até que ela confirme a reversão. Então, vamos lá, vamos ver aqui nesse gráfico. Eu tenho essa formação, esse padrão aqui, que vocês vão poder reconhecer ele facilmente, que vem sendo um oco, tá? Então, eu vou falar agora do que vem sendo os 4 faces de fraqueza de uma tendência e até que ela confirma a reversão. Então, aqui eu vou pôr outra vez o que é a linha de tendência, vou pôr o que é a linha de retorno, tá? Então, temos a primeira fase de fraqueza da tendência, que é quando ela dá uma violinada, quando tem uma sombra muito longa na parte de cima, onde chega, mas com pouco volume, tá? Então, essa violinada é a primeira fase, que normalmente é a cabeça do oco, tá? Depois, o preço retrocede e faz a segunda fase, que é o falho da oscilação. E por que esse ponto é o falho da oscilação? Porque estamos tendo um alto mais baixo. Então, isso já quebra a definição de tendência ao alça à metade, porque nós ainda podemos ter baixos mais altos, mas já não temos altos mais altos. Para nós ainda ter uma tendência forte, isso deveria estar aqui em cima. Isso deveria estar tocando a linha de retorno, mas não chegou, não quebrou o último topo. Então, isso é um sinal de fraqueza que está falando que nós possivelmente estamos frente à possibilidade de uma reversão, mas que ainda ela não está confirmada, tá? Geralmente, quando o falho da oscilação está confirmado, então o preço vai direto sobre a linha de tendência e quebra ela. A quebra da linha de tendência é a terceira fase
de reversão, onde, visto desde um ponto de vista estrito, ainda não está confirmada, porque se nós já temos o que é um alto mais baixo, falta ainda um baixo mais baixo. E esse se confirma quando quebra o último suporte, o último chão. Então, nesse momento, você já tem a fase 4 de reversão, ok? Onde essa tendência já finalizou e, muito possivelmente, nós já estaríamos em uma tendência baixa, como foi o caso, onde você já começa a ter o que são altos mais baixos, baixos mais baixos e quebramento contínuo de chão ou de suporte, tá? Então, aqui temos esse oco e temos já o que é essas 4 fases. Agora, um dos principais retos dos traders iniciais é que você pode estar tomando nota do que eu estou falando, você pode ter apresentações, você pode aprender em livros, em vídeos, mas o que é realmente importante é passar esse conhecimento do material à sua mente, ao seu cérebro, ok? Para fazer o seu trading um pouco mais automático, com mais conhecimento, com mais prática. Isso é o que faz ao bom trader, tá? Então, tomando isso em consideração, agora eu vou passar ao que é a apresentação onde se explica com maior detalhe o que são os padrões de reversão. Eu vou usar, sim, vou usar a apresentação no que é o... espera aí, é o PowerPoint, mas espera, vou usar outro. Vou parar momentaneamente o compartilhamento da apresentação e vou para aquela que tem que ver com os padrões de reversão. Isso toma uns pequenos segundos. Aqui tenho... ok. Então, aqui tem o que é padrões de reversão, tá? É muito parecido ao que já temos visto, mas vamos ver aqui qual são os principais padrões de continuação e quais são os principais padrões de reversão, tá? Então, aqui temos eles, vamos lá. Temos padrões de preço. Quais são os principais padrões de continuidade ou de continuação? Tem que ver com triângulos. Triângulos são os mais importantes. E dentro dos triângulos, você tem o que são os bandeirins, o que é o triângulo ascendente, o descendente e o que é a cunha. Então, esses são padrões de continuidade muito importantes, até os retângulos, não? Porque o preço pode ficar lateral e vai para cima, vai para baixo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa que acontece muito seguido, que tem acontecido para mim, tem acontecido também para muitos traders, não? O que acontece é o seguinte: você pode ver que o preço está indo para cima, tá? Então, você põe uma posição e o mercado começa a ir para baixo, como se isso fosse algo pessoal, não? Como se nós tivéssemos câmeras no escritório, no nosso quarto, onde tem um mercado vendo a gente, e então eles falam: olha, o cara, ele colocou uma posição em alça, vamos todos para baixo, não? E ativa-se o stop loss. Então, como eu tenho visto que agora o mercado vai para baixo, então eu coloco uma posição em curto. E nesse momento o mercado começa a ir para cima outra vez,
E então, é como se o mercado está vendo o cara, ele vai em curto, vamos todos em longo, em contra dele. Não, minha gente, não tem nada em contra da pessoa. Se isso é o que acontece a você, é um indicador que você está no mercado lateral. E quando você esteja no mercado lateral, melhor saia daí. Tem um dito nos Estados Unidos que fala: if you're wrong, get out, get out, get out. Saia daí, não? E isso é o jeito em que nós vamos evitar, prevenir que estejamos perdas, para não ficar não entrar no caso que nossa conta, em lugar de melhorar, empeora, tá? Quando estamos falando dos padrões de reversão, então temos o oco, temos os triplos, tetos e fundos, os dobros, tetos e fundos, temos o que são as reversões em V, que são as mais agressivas, que também em elas aparece o oco, e temos o que são as cúpulas e o que são os pires, tá? Então, esses são os principais padrões. Falando do que é o padrão de reversão, estamos falando que o mais importante é o oco. Então, vamos ver uma coisa. Eu vou pegar aqui esse exemplo, onde eu vou perguntar a gente em que fase de fraqueza da tendência estamos aqui. Porque um erro que podemos fazer continuamente é que nós vemos que, historicamente, aqui nesse caso, o euro dólar neozelandês tem participado em uma tendência à alça, e que por isso estamos em uma tendência à alça, mas é negativo. Nós estamos, nesse momento, num movimento lateral, que possa depois continuar com a tendência ao alça, sim, pode, mas não é garantia, ok? Agora, o primeiro que eu vou fazer sempre, para eu ter claridade de ter uma tendência ao alça, nesse caso, é pôr uma linha de tendência ao alça, que geralmente, se ela é de uns 45 graus, então estamos tendo uma tendência forte, tá? Então, isso é, digamos, eu vou pôr outra vez, vou pôr a linha de tendência ao alça, passando por aqui a 45 graus, tá? Se eu coloco uma linha de retorno, lembre-se que a linha de retorno sempre vai paralela à linha de tendência, tá? Então, eu vou pôr as linhas que vão unindo, vão juntando os altos e baixos, ok? Até chegar aqui. Então, isso já me está dando claridade do padrão que se está fazendo. Eu posso ver com muita claridade um oco, ombro, cabeça, ombro, a violinada, primeira fraqueza, o falho da oscilação, segunda, e a terceira é quando quebra a linha de tendência. Então, eu tenho posto aqui o último chão, para que no momento que o preço quebre essa linha, então já estamos em fase 4 de reversão, onde já temos uma reversão confirmada. Então, isso é um exemplo do que podemos fazer com simples linhas, como uma linha de tendência, uma linha de retorno, e fazer o que é a mecânica de preço, unindo, juntando os altos e baixos, para nós ter
a estrutura do padrão, reconhecer nesse momento que temos uma tendência ao alça, tá? Vamos lá na seguinte gráfico. Aqui temos como é que funciona um ombro, cabeça a ombro, um oco. O primeiro que nós vamos ver é que temos uma linha de tendência e uma linha de retorno, e que aqui se formou o que é a cabeça. Essas 4 fases de fraqueza e de confirmação de reversão não tem que acontecer na série, ou digamos, com o mesmo segmento, porque aqui nós podemos ter o quebramento da linha de tendência primeiro, antes de que se forme o que é o falho da oscilação, ou o que é o ombro direito do oco, do ombro cabeça a ombro, tá? Então, já quebrou a linha de tendência, vai quebrar outra, quebra o que é o último chão. Então, nós já não temos uma definição de tendência alta, senão que agora nós começamos a ter a definição de uma tendência para baixo, onde já estamos em um canal baixista. Agora, nós podemos usar também um indicador de volume. Eu não uso ele muito, mas podemos perceber, podemos ver coisas interessantes. Por exemplo, se eu vejo esse movimento aqui, que vai para cima, e o volume vai também aumentando, então, nesse caso, temos o que é uma convergência, onde o oscilador ou o indicador está de acordo com o preço, ok? Mas, quando nós temos outro movimento à alça, mas aqui você tem uma divergência, onde o indicador vai em sentido contrário, então, isso é um jeito para nós reconhecer que estamos tendo a cabeça do oco, tá? O qual aumenta incrivelmente as possibilidades de que o próximo alto seja mais baixo, e que tenhamos o falho da oscilação, quebramento de outra linha de tendência e quebramento do último suporte. E agora, a diferença do movimento anterior, nós começamos a ter maior volume nos movimentos para baixo, que estão confirmando que nós temos uma tendência para baixo. Eu vou falar, isso que estamos vendo agora é algo muito importante, porque eu vou explicar o que é a anatomia de quando temos uma situação de trade out, margin call, ou o que seria queimar a conta. Isso funciona do seguinte jeito. Isso passa quando a pessoa não tem uma boa leitura, quando a pessoa ainda não sabe disso, das tendências. Então, o que passa? Ele põe uma tendência, uma posição alta e ganha dinheiro. Não? Isso aconteceu com o Bitcoin também. Depois de ganhar, vamos dizer, $200, coloca uma posição o dobro de grande e agora ganha $400. Então, diz, poxa, mas isso do trading, isso está muito legal, porque eu estou fazendo muito dinheiro, e agora dobra as posições e coloca, vamos dizer, 8 lotes ao alça. Mas o que ele não se dá conta é que são posições muito fortes, que sobem, mas o mercado, o preço baixa muito rápido. Então, começa a ter perda, e porque colocou posições muito grandes, agora já está perdendo o que ganhou na semana, durante a semana.
Então, ele tem a ferramenta, ele tem craving para esse dinheiro, não quer perder. E então, ele não deixa fechar a posição, não tem um stop loss e mantém a posição aberta. O mercado se recupera, mas não do tudo. E ele vai para baixo com muito mais força. Então, o perigo que nós possamos ter é que nós estejamos posições à alça quando já estamos em um canal baixista. Então, se recupera um pouco, baixa mais, se recupera um pouco, até que a conta se queima. E quando é que isso acontece? Quando o total da sua perda é quase igual ou igual ao capital que você tem na sua conta real, ou para o caso na conta demo. Então, o broker, nesse caso o Iron Forex, se protege de você não dever dinheiro para o broker. Então, o capital que você tem na conta, isso é o que fica como garantia do pago que você possa fazer no momento que você tenha perdas muito grandes, tá? Então, quando isso acontece, não? Então, vem o que é o trade-out. E o trade-out é que o broker fecha todas as suas posições com perda, deixa você com 1%, 2% do total do seu capital. E, olha, os mercados não são esse lugar maravilhoso, romântico, onde nós pensamos que se pode fazer dinheiro muito fácil. O trading é, até certo ponto, difícil, porque precisa prática. Então, é um lugar hostil, é um campo de guerra entre touros e ursos, entre compradores e vendedores, tá? Então, nós devemos saber que nesse campo de guerra, nós precisamos ter nossas próprias estratégias e não deixar que nunca cheguemos a um ponto de trade-out. Porque como uma arte marcial, como uma arte de defesa pessoal, nós podemos receber golpes, socos, não? Mas se pode recuperar. Mas se o mercado mata a gente, já não tem nada que fazer. Uma situação catastrófica quando se queima a conta e o único jeito de sair adiante é pondo o dinheiro outra vez ou abrindo uma nova conta, tá? Então, quando temos um oco, tem muitas altas possibilidades que o preço se mova para baixo, nesse caso, aproximadamente o alto da cabeça, que não vem sendo outra coisa mais que o alto do canal lateral que está quebrando, tá? Temos o alto da cabeça, e isso é muito possivelmente o que vai baixar o preço. Então, isso ajuda a gente a pôr take profits, que sejam bastante legais, bastante perto do preço, para nós, de alguma maneira, facilitar que nós possamos ter um lucro. Agora, isso é uma coisa que já o Charles Dow, ao começo do século passado, tem visto. E ele falou que quando o preço está num movimento lateral, temos garantia que o preço vai quebrar esse canal. E quando faz isso, nasce ou continua uma tendência e que muito possivelmente vai se mover ao longo do canal, nesse caso para baixo. Ok. Agora,
para não ficar com essa emoção de ganho, eu sugiro, eu recomendo, aconselho a gente pôr como take profit, não o longo do canal, mas a metade, ok? Que é aqui onde faz o primeiro kick, para nós já ter uma utilidade já garantida, tá? Então, isso é algo que eu aconselho muito, não? Vamos ver, então, vamos lá com o que são os outros padrões, que nesse caso temos a possibilidade de um oco invertido. Temos o que é a linha de tendência. Olha, é muito importante nós observar que numa tendência à alça, a linha de tendência é a que vai embaixo e a linha de retorno é a que vai na cima ou em cima, tá? Mas quando nós temos uma tendência à baixa, em curto, então a linha de tendência vai em cima e a linha de retorno vai embaixo. Então, isso é o que nós, muito possivelmente, estamos vendo no que é o euro-dólar, é um gráfico de um dia. Vamos lá, vamos ver que é algo que pode acontecer e é algo que nós facilmente deveríamos de ver, falando de, por exemplo, do Bitcoin, possivelmente também, ok? Então, aqui vou pôr esse num dia e eu posso pôr o que são as linhas de regressão lineal. Ficou preto, vou pôr ela em branco. Então, tenho linha de regressão lineal aqui. Isso foi aqui. E então, o que pode fazer aqui a continuação é isso, para eu ter um padrão de reversão de oco invertido. Tenho linha de tendência para baixo, tenho linha de retorno, tenho o preço chegando nesse ponto, e se ele não baixa mais, então, muito possivelmente eu vou ter um falho da oscilação, rompimento da linha de tendência, posso colocar aqui um último topo, e se quebra o topo, então temos o que é um padrão de reversão de oco invertido, tá? Então, vamos aqui. Eu tenho aqui uma apresentação. Vamos ao que é o MetaTrader. Já vimos esse. Então, eu vou aqui nessa apresentação. Vamos fazer ela mais grande. E aqui é onde estávamos. Agora, eu vou pôr isso como um exemplo do que temos. Sim, isso é o que nós podemos ver aqui. Não é tão fácil de ver, porque se eu pergunto, olha, isso é um oco, a gente fica, não estou seguro, não? Mas se eu coloco as linhas necessárias, então eu faço isso aqui, vou juntando os autos. Esse auto foi com muito trabalho, chegou mais em cima do anterior. Aqui faz isso e depois vai para cá, chega aqui e faz esse comportamento até aqui, ok? Então, é isso, um oco? Sim, é um oco. É um oco, porque nós temos o que é o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. Tínhamos uma tendência à alça que quebrou e quebrou o último chão, ainda provou o que agora é o novo topo e foi ainda mais para baixo. Então, não é que nós só fiquemos com o que são os gráficos com o PowerPoint, mas
que em mercado real nós achemos exemplos do que os diferentes padrões de reversão. Por questão de tempo, não vamos ver o que são os triângulos, mas num próximo webinário nós vamos ver eles, tá? É importante que vamos ver esse outro padrão, que é o triplo teto, mas eu gostaria mais de nós ver esse padrão aqui, que é conhecido no Brasil como o que é o padrão M de reversão, não? Você tem aqui a M. Então, fica interessante, porque poderíamos perguntar, olha, é isso acaso também um oco? É, só que o ombro direito é do mesmo tamanho que a cabeça. Mas é isso aqui um falho da oscilação? Sim. E eu vou provar que é um falho da oscilação. Olha, eu vou pôr aqui a linha de tendência ao alça. Eu vou pôr a linha de retorno, que é paralela à linha de tendência. Então, por que é que isso aqui está provado que é um falho da oscilação? Porque não quebrou o último teto, porque não chegou a tocar a linha de retorno, porque para que isso fosse uma tendência forte, isso tinha que estar aqui em cima, mas não aconteceu e quebrou a linha de tendência. E disso eu quero falar uma coisa muito importante, porque quando o gráfico quebra a linha de tendência, automaticamente você está em um movimento lateral. Se você gosta de escrever, automaticamente você já está num movimento lateral, ok? E aqui precisa se você entrou no começo da tendência, já quando você chega a esse nível, você protege o mínimo de lucro aí embaixo. Por acaso, se o mercado reverter. Mas, se a tendência ficasse forte novamente, então você continua acrescentando, somando o seu lucro. Então, e se aqui se confirma o padrão de reversão, você ainda ganhou dinheiro. Então, o arte de você proteger uma posição com stop loss positivo faz que sua expectativa de trader seja positiva ou, além disso, mais positiva aún, ok? Porque muitos traders, possivelmente 80%, 90% dos traders iniciais, estão tão concentrados em procurar ganhar dinheiro que esquecem se proteger em contra da perda. E por isso, tenho comentários de muitos alunos que falam, olha, Carlos, de 10 posições, em 8, eu ganhei dinheiro. Eu falei, fantástico, eu felicito, parabéns para você, tá? Depois ele fala, não, é que em outras 2 posições eu perdi. Não, olha, você não pode ganhar sempre. Sim, mas perdi muito. Perdi tanto que se foi o lucro e se foi também parte do meu capital. Então, isso fala que essa pessoa não tem uma boa gestão de risco. Então, se precisa o que são as 3 M's, uma boa metodologia com análise fundamental, com análise técnico, precisa uma boa gestão de risco, que é também de algo que vamos falar com muita precisão, e tem que ter a terceira M, que é uma aproximação psicológica adequada ao trade, tá? Então, minha gente, estamos chegando ao final desse webinário. Espero que tenha ficado mais claro o que são os padrões de reversão e uma próxima oportunidade nós vamos ver os padrões de continuação. A próxima semana vamos ter webinário terça e quinta-feira.
terça-feira, principalmente para o mercado de Portugal, onde o treinamento vai ser à 1 da tarde, às 3 da tarde, hora de Brasil, 7 da noite, hora de Portugal, e quinta-feira, mesma hora que hoje, 7 da noite do Brasil, tá? Então, até logo, minha gente. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, bom trading e até a próxima. Tchau, tchau.